Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma edição do podcast Café e Prosa, hoje recebendo uma grande personalidade da nossa cidade, ele que é responsável por um dos lugares mais agradáveis aqui de Floripa e que recebe a visita de personalidades nacionais, internacionais e, claro, também dos nossos manezinhos da ilha. Muita história ele tem a nos contar nesse projeto que começou há 40 anos, mas também que se desencadeou em várias experiências mundo afora. Roberto Henrique Barreiros Silva, o Beto Barreiros, é um prazer imenso te receber aqui na TV Câmara, através do Café e Prosa, para contar as suas histórias de vida, suas experiências e, sobretudo, sobre os 40 anos do estimado Box 32 do mercado público. Seja bem-vindo. Obrigado, Vanderlei. É um privilégio estar aqui na TV Câmara, no Café Prosa, né? Para responder as suas perguntas sobre tudo que há de importante na nossa cidade. Então, Beto, antes da gente falar do Box, que recém completou 40 anos no dia 3 de março, gostaria de saber um pouco da tua vida, como é que foi o início de tudo, a infância na nossa cidade, em Floripa, no centro, no continente, enfim, como começou a sua vida aqui na nossa Ilha da Magia. Eu nasci em Florianópolis, né? E fui criado uma parte em Florianópolis, uma parte no interior, que meu pai é militar, mas minha infância eu morei no Estreito, na rua Euclides Machado. Meu avô chamava-se Barreiros Filho, né? Foi fundador da Academia Catarinense de Letras, da Casa do Jornalista. Cunhado do Altino Flores, que também foi fundador junto com ele. E o meu outro avô morava na rua Júlio Moura, aqui pertinho. Então, depois, como meu pai é militar, a gente começou a viajar. Nós fomos morar em Rio do Sul, moramos lá quase 4 anos, ele foi comandante lá. E aí voltamos para cá, ficamos mais 3 ou 4 anos aqui, fomos para Chapecó. Foi uma experiência muito boa também, tanto em Rio do Sul como em Chapecó, porque deu para conviver com culturas diferentes, uma região alemã, a outra italiana, todas com grandes valores. Eu conheço de perto os valores que essa gente do interior tem, né? Depois voltei para cá, e naquela época eu comprei um posto de gasolina na esquina da Mauro Ramos com a Crispim Mira, que está lá até hoje, né? Tá? E dali eu fui para o mercado. Por que o mercado? O meu avô, Barreiros Filho, ele era uma autoridade em língua portuguesa, falava e escrevia fluentemente 9 idiomas. Aos domingos eu vinha com ele à missa na catedral. Após, nós passávamos no mercado, onde ele... passávamos no Palácio Cruz e Souza, onde ele corrigia os discursos do então governador, na época, Celso Ramos, que seriam feitos durante a semana. E após, nós íamos ao mercado, que naquela época abria domingo de manhã, abria das 10 ao meio-dia. Né? 2 horinhas. E aquelas andanças por ali, toda vez que a gente chegava nos mercados, ele dizia: quando viajares, meu neto, nunca deixe de visitar primeiro o mercado. Por quê? Porque dentro deles está a alma da cidade. E aquilo ali foi se tornando uma paixão, né? Meu avô viajou muito, ele conhecia bem alguns países do mundo. E aí, quando eu decidi vender o posto de gasolina, porque era uma atividade boa, quem é dono de posto ganha bem e tal, mas não exige muita criatividade, e o meu mundo era mais agitado. Então, e naquela época, coincidentemente, os mercados, o nosso principalmente, estavam decadentes, porque haviam chegado os supermercados. Sim. Isso aí criou uma depressão neles, né? No Brasil inteiro. E foi aí que eu enxerguei a ideia de fazer o quê? Já que eles estavam perdendo um pouco da função de abastecedores por causa dos supermercados, também pela sua posição central, já não tinha mais o mar, né? Criar um misto de convivência com compras. E assim eu comecei o Box no dia 3 de março de 1984, com uma ideia diferente. Por exemplo, abri com o kit mínimo e aos poucos eu fui colocando aquilo que me pediam. Então você chegava lá, pedia tal coisa, não tem hoje, mas amanhã tem. Então na época era difícil, eu pegava teu telefone, se tivesse o endereço, mandava um telegrama, dizia: olha, seu vinho do posto chegou. E assim eu fui construindo a história. Começou atendendo, né? Atendendo a demanda
do cidadão, do florianopolitano, depois vem a tecnologia e aprimora tudo, né? Mas, assim, é um atendimento bem peculiar, né? Bem, nada assim artificial, mas sim humano, né? Posso dar um exemplo. O meu posto de gasolina, na esquina da Mauro Ramos com a Crispim Mira, a fila subia a Crispim Mira e ia pela Mauro Ramos e passava na frente de outro posto, que ainda está lá, o posto Joia. Se nós dois vendíamos o mesmo produto, por que o meu fazia esse milagre? Simples. Atendimento. Então, no comércio, lá no céu, vem em primeiro lugar atendimento, aqui na terra, qualidade do produto, né? E servir não é imposição, é vocação. Se você não tem vocação para servir e não sabe sorrir, procure outro ramo, porque não vai dar certo. Mas foi ali que eu tive a convicção de que qualquer outra coisa que eu fizesse daria certo. E o atendimento sempre continuou e continua sendo o nosso forte. O começo de tudo trouxe os balcões, né, as mesas, cadeiras, o pessoal sentar. Não tem nada disso. Tomar uma cervejinha. Não, só tinha um balcão e, como era muito pequeno, tinha 2 freezers do lado de fora, né? E não podia vender bebida alcoólica. Então, eu disse, uma cervejinha. Aí eu coloquei umas cervejinhas em lata, a prefeitura foi lá e levou tudo. Puta, foi uma briga. Foi uma conquista assim aos poucos. Depois as pessoas começaram a vir, porque todo mundo tem seu cavalo encilhado, né? Eu também tive o meu. E eu estava exatamente preparado para isso, né? Um belo dia, um casal da terceira idade, muito arrumado, muito chique, assim, parou no box, isso aí era 1985, acho, 86. E a senhora comentou comigo o seguinte: tem uns camarões tão lindos ali na esquina, na peixaria, quem pudesse degustá-los? Eu falei: senhora, eu posso ir lá buscá-los? Prepararam da maneira mais simples possível, que é o camarão ao bafo, muito famoso aqui na ilha. A gente lava, escorre, coloca uma panelinha, salga, tampa, e ele vai cozinhar no vapor da sua própria essência. E aí, eu fiz isso, e o senhor na época pediu o melhor vinho que eu tinha, que não era muita coisa, devia ter 3 tipos de vinho. Eu fui descascando o camarão, fiz um molhinho tártaro, e fui descascando os camarões e colocando um no pratinho da senhora, no outro no dele, e eles foram comendo e tal. Felizes da vida. Aí, chegou a hora de pedir a conta, ele pediu a conta, vamos supor, foi uma conta então da época, chamou isso hoje de R$68, R$70. E aí, ele puxou a carteira dele pelo lado de fora do balcão, tirou o dinheiro, enrolou e me deu. Eu fui até o caixa. Quando eu cheguei no caixa, tinha o dobro do valor, né? Então eu voltei e falei: senhor, houve um engano, a sua despesa é a metade, eu quero lhe devolver. Aí ele disse: não, eu e a minha esposa ficamos tão felizes aqui hoje que a gente gostaria de gratificar o senhor. E foram embora. No outro dia que eu fiquei sabendo quem é que havia atendido. Parou um caminhão da Abril lá, com repórteres, cinegrafista e tal. Eu havia atendido o senhor Vitor Civita e a esposa dele, o fundador da Editora Abril. Era uma potência na época, eles tinham 2 milhões de exemplares por semana. Sim. Plaquei 2 páginas na Veja. E aí foi igual uma bomba atômica, né? De lá para cá. Aí foi o cavalo encilhado. Cavalo encilhado. De lá para cá, administrar a bomba. Engraçado porque, né, espaço reduzido. Sim. Atendimento com educação. Sim. E presteza. Sim. Né? E de repente isso convence um cidadão que veio visitar a cidade. Ele veio visitar, na época ele veio a Florianópolis a convite do jornalista Paulo da Costa Ramos. PCR. Para jantar com o PCR, né? Muito simpáticos eles. Mas Vanderlei, depois eu fui aprendendo, em viagens pelo mundo, que todas as pessoas que viajam, que são viajadas, o primeiro lugar que elas visitam são os mercados. Que era o que meu avô dizia, para conhecer a alma da cidade. Sim. E não importa o grau de desenvolvimento de um país, pode ser na Grécia, nos Estados Unidos, na China, no Canadá, todos são iguais por dentro, todos. Eles têm esse movimento da alma da cidade. As peculiaridades. Da cidade, principalmente porque eles são dominados por famílias, né? Sim. Os comerciantes, né? Então, isso faz uma diferença enorme. Bom, Beto, e aí você começou a aprimorar o boxe, né? Eu me lembro nos anos 80, né? Nos anos 80 foi a minha infância, né? A minha infância nessa época, e a gente viu o boxe pela televisão, né?
Tinha um programa de manhã, sábado de manhã. Fiquei 28 anos na televisão. Ao vivo, o programa no box. Sim, direto do mercado. Muito tempo. Acho que era até o tempo da RCE. Foi a RCE, depois foi para a TV Com, onde eu fiquei do início ao fim. O único programa que ficou do início ao fim. E aí o Aldírio fez muito, né? Sim, o Aldírio. Para falar mané, ele era. Muito. O Aldírio, quando ele partiu, foi uma tristeza muito grande, porque, acredite, eu convivi muito com ele, ele levou embora a alma da cidade com ele. O Aldírio era um cara que sabia tudo. Nós, ali coletando no balcão, as expressões de manezinhos, é que nós tivemos a ideia de fazer o primeiro dicionário da ilha. Sim. Tá? E depois teve gente que copiou, tal, mas nós é que fizemos o primeiro. Eu pegava as expressões ali do manezinho, anotava, a gente traduzia. Traduzia, porque o mané tem umas expressões únicas, são únicas e ótimas. E aí o programa passava na televisão sábado de manhã. Quem não ia ao mercado assistia na televisão todo aquele movimento. Sim, sim. Uma cidade menor, sim. Perto do que é hoje. Sim. E muito... Era uma festa, virava uma festa. Principalmente na época da tainha. Na época da tainha era uma loucura, né? Ainda é, né? Ainda é, todo tempo, todas essas sazonalidades, elas têm grande impacto no mercado. Poder uma chuva, tainha. E aí, como é que você viu assim, o boxe está começando a ganhar uma abrangência nacional? Porque quem conhece o boxe passa por lá, vê todos os registros que foram feitos ao longo do tempo, né, de personalidades do Brasil e do mundo. Do mundo, não. O boxe é conhecido mundialmente, na realidade. Nós estamos no guia turístico da China com fotografia, só para ter uma ideia. Entende? Então, tem uma hora que você perde o controle. Perde controle pelo lado bom que as pessoas divulgam, né? As TVs do exterior, todas, Alemanha, Estados Unidos, enfim, nós somos presentes ainda permanentemente. Que personalidades passaram já pelo boxe nesses 40 anos? Aí é que tá. Tem um negócio muito interessante. O boxe me deu muitas lições, continua dando ainda, né? Por lá já passaram aproximadamente 16 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, primeiro aprendizado. Quanto mais importância tem uma pessoa, mais simples ela é. Não é quanto mais importante ela pensa que é, ao contrário. Quanto mais importância ela tem. E essas pessoas, elas têm esse grande conhecimento e acabaram me levando verdadeiras pós-graduações no balcão. Aprendi isso com o Dr. Nando Borges Pichireta sobre vinho, Dr. Ivan Matos, que foi secretário da Fazenda, lá atrás, era calado, mas comigo conversava, me ensinou a fazer uma vieira no ponto certo. E assim, e os anônimos, porque quando eu relei, lá, por exemplo, ia um menininho com o pai e com a mãe, e lá no outro lado uma menininha com o pai e com a mãe. Um desses meninos, menina cresceram, se conheceram, casaram e hoje eles vão com os netos. Então, quando alguém pede para resumir um pouquinho o que são 40 anos de atividade, eu sempre falo, tira 40 anos da tua idade que vai entender o que eu estou falando. Eu tinha 28, agora estou com 68. Né? Então é isso aí. Então conheci pessoas assim, de grande expressão, simplicidade. Uma das que mais marcou foi, das tantas que passaram lá, foi a Kim Phuc. A Kim Phuc é aquela menina do Vietnã que foi atingida com a bomba de napalm. Tem a foto dela lá. Sim. E você vê ela correndo nua, porque ela já havia arrancado com as mãos. Ela passou pelo boxe? Aos braços, a pele pegando fogo. E ela hoje trabalha na Unesco e visita no mínimo 100 hospitais de crianças queimadas pelo mundo todos os anos. Né? Então, receber um abraço dela é como receber o abraço de uma santa. Se eu pudesse abraçar cada um dos clientes que foi lá até hoje, eu gostaria de dar o abraço que recebi dela. Impressionante. E ela veio visitar Florianópolis? Veio visitar os queimados aqui no hospital. Que maravilha. Esse é um exemplo, né? Tem o Astor Piazzolla, que é o gênio do tango, né? Cara marcante, né? O homem que revolucionou o tango no mundo. Também foi muito interessante a visita dele, que acabou virando notícia de capa no Clarim. O Clarim lá em Argentina. Naquela época tirava milhões de exemplares por dia, e a chamada foi ele e eu na foto, né? Ele ensinou o Piazzolla a fazer caipirinha. E foi verdade mesmo. Foi verdade. Porque a caipirinha é típica do Brasil, né? E os argentinos vêm pra cá e adoram, né? Todas. Adoram. Como a gente vai pra lá e toma os vinhos deles. Né? É muito legal. E também a classe política, né? A classe política... Toda. Época de eleição, então nem se fala.
Meu Deus. Mas é exatamente isso, porque o mercado, por ser a alma da cidade, ele recebe democraticamente todos. Veja, um dos bares que mais vendeu, o restaurante que mais comercializou bebidas alcoólicas no mundo, proporcionalmente por metro quadrado, é o Box 32. Metro quadrado, número de empregados. Nunca aconteceu uma briga lá. Por quê? Porque se você faz um bar para ricos, tem que encher de segurança, porque os ricos têm as suas diferenças, bebem, passam e brigam. Se você fizer para as pessoas menos favorecidas, acontece a mesma coisa. Mas se você mistura tudo, não acontece nada. É a natureza. A gente não fala em equilíbrio. É isso aí. O box é um espaço voltado para turista? Tem um pouco desse rótulo. Algumas pessoas citam isso. Não, ele virou uma referência assim, ó. Quando alguém chega na tua residência, da Manezinho, perguntou que queria conhecer alguns lugares. Qual é que você recomenda? Vai ao mercado, vai ao box. Então nós viramos uma referência pela estabilidade, pela qualidade dos produtos e pelo atendimento. E obviamente que virou um destino. Várias pessoas brincam, tem umas brincadeiras maravilhosas. Um jornalista chamado Valério Fabres, que mora em Belo Horizonte, ele diz que o visitante chega aqui e desembarca no aeroporto e pergunta onde é que fica o mercado público. Aí as pessoas dizem, fica lá no Box 32. Então, existe essas... realmente a imagem foi embora, a gente continua cuidando com muito carinho de tudo, é muito trabalho. Lidar com o público é gratificante, mas dá muito trabalho. E como é que a gente aprende a lidar com isso? Primeiro, tem que saber ouvir. Volta e meia, um cliente tem uma coisa para te dizer, eu vou lá ligeiro, estico o ouvido e ouço. Sabe por quê? Não? Que muitos não, mas alguns levantam a lebre. Entende? Que pode ser vital para o teu negócio. Então tem que estar aceitando permanentemente a mudança como condição natural para a vida. É autocrítica, né? É importante. Não, é ser aberto, ouvir. Entende? Assim como eu fiz desde o início. Normalmente as pessoas abrem um negócio, colocam lá um cardápio, ou sei lá o quê, e acham que todo mundo tem que gostar. Não tem. Não tem. Você tem que ouvir as pessoas e vai, coloca um kit mínimo e vai. Por exemplo, eu já vi muito negócio bom quebrar pela música. Por dois motivos. O principal deles é o volume. Né? E o segundo é o tipo de som. E o dono vem na cabeça e coloca e acha que todo mundo tem que gostar. Não tem, você tem que ter consultoria para isso. Tá? E não pode confundir casa de show, que quando você vai a um lugar que tem comida e bebida, a música tem que estar em um nível que você ouça quando quer, não seja obrigado a ouvir. Entendeu? Uhum. Que é onde acontecem os grandes erros. E já as casas de espetáculo, de apresentação, ou show, ou ter um pagode, é outra proposta. Já está dentro da proposta. Agora, você pegar o Milton Nascimento, por exemplo, cantando Coração de Estudante meio-dia, não dá. Gritando lá no espaço, não dá. A música é algo que tem que saber dosar. Entendi. Roberto, e a gente sabe que o box ele deixou de ser, faz tempo, deixou de ser um restaurante, um espaço, virou um ponto turístico. E expandiu a sua marca, né? Sim. O box expandiu a sua marca em face da infinidade de produtos que são, né? Que é ofertado aos clientes, né? Começou com quem? Qual foi o primeiro produto licenciado do box? Cachaça. Cachaça? Cachaça. Eu sempre acreditei que um dia a cachaça seria a marca do Brasil. Ela agora é. Mas ninguém acreditava. Porque tudo que era dos outros era melhor. Não é verdade, eu sempre achei que a nossa é bom. Então, quando eu comecei, vendia uma garrafa de cachaça por semana, 18 doses. Sei. E na época, Vanderlei, eu queria fazer um rótulo para colocar na garrafa. As gráficas que queriam que eu fizesse 5 mil rótulos. Como? Não tinha dinheiro. E 5 mil? Quantos anos, né? E não tinha jeito, então o que eu fiz? Eu copiei uma folha daquelas de papel ofício, papel manteiga, desculpa, copiei uma fotografia do mercado, que era da fachada, né? Aí depois passei no mimeógrafo, aquele de tinta, se pegasse, né? Tinta meio quase roxa. Aí cada folha de papel ofício eu fazia 4 rótulos, branco, né?
Aí eu acordava às 4 da manhã, abria o box às 5, trabalhava até 10 da noite. Aí chegava em casa, pegava a caixinha lápis de cor do jardim da minha filha e pintava cada rótulo, né? As paredes de amarelo e as aberturas de verde. E sabe que depois que aconteceu? As pessoas queriam comprar cachaça que eu tinha pintado o rótulo. Depois a gente cresceu, fui lá e fiz impresso. Era na base do improviso. Tinha que tocar, não tinha que ter medo. Entende? Porque tudo tem valor. E era tudo muito caro também, né? Eram épocas difíceis, né? Esse foi um exemplo da cachaça. Depois vieram outros produtos. As pimentas. Eu fui o primeiro a colocar a pimenta tabasco, que é um ícone americano, nas mesas. Mas ao mesmo tempo que eu coloquei, eu já desenvolvi uma linha de pimentas brasileiras. Sim. Hoje nós temos lá quase que uma variedade com 20 variedades e que são muito comercializadas porque são produtos brasileiros. E uma coisa interessante é que todos os nossos produtos, seja cachaça, mini cachaça, boné, avental, copos, né? Um outro exemplo, copos, eu queria filetar em ouro, aí todo mundo, vão te roubar os copos? Não, não vão roubar os copos. Não vão levar os copos. Eu quero melhorar a qualidade do copo. Então filetei em ouro e eles estão lá em uso até agora, né? Eu acho que foi um dos primeiros copos aqui da cidade, né? Sim, filetado. Aquela tulipa também, conhecidíssima sim, do box. Sim, fui o primeiro a colocar a cerveja long neck. Né? Tirei a cerveja grande, coloquei a long neck. Por quê? Porque a qualidade dela é melhor. A grande, a pessoa pedia uma meio-dia e ficava tomando até 3 horas uma garrafa. Entende? Ela não dava certo. Eu fui inovando com base na observação. Entende? E foi dando certo. Observar e ouvir, né? Observar e ouvir. Sim. Ô Beto, e os clientes, hein? Nesses 40 anos nós temos um que se destaca, ou alguns que se destacam, são clientes semanais, quase que diários, enfim. Tem vários. As pessoas... É impressionante, desde o nosso primeiro cliente, que foi o Dr. Arri Correia, né? Tem uma coisa muito interessante. Ele faleceu, eu acho que faz 3 anos, 3 ou 4 anos, com 95 anos. O Dr. Arri, assim que eu abri a porta no primeiro dia, ele estava comprando um açougue em frente, ele veio pedir um cafezinho, né? Aí, serviu o cafezinho, que maravilha. Ele, na hora de pagar, ele perguntou quanto é que era. Eu disse, Dr. Arri, o senhor é o nosso primeiro cliente. Então, eu gostaria de oferecer esse café para o senhor. Ele é assim, guri, faço questão de pagar para dar sorte. Eu acho que deu. E assim tem muitos que frequentam. Meu Deus, tem o seu José, que é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais. Está com 86 anos, acho que ele vai lá desde que a gente abriu. Almoça 1 ou 2 vezes por semana lá. Tem vários que são frequentadores assíduos. Tem a turma da confraria ali que se... Toda sexta-feira. São vários. Figuras importantes da cidade. cidade. Sim, Moacir Pereira, Paulo da Costa Ramos, Sérgio da Costa Ramos, o médico, já vou lembrar. Enfim, jornalistas. Marcílio Medeiros, eles são os 15. A gente sempre passa ali na sexta-feira e a velha guarda... Eles estão ali resolvendo os problemas da cidade. É verdade, mas... não deixa de ser um... Claro que é, ótimo. Conselho da cidade. É ótimo, é ótimo. Conselho da cidade. O Saul Linhares era o médico. O Saul Linhares, legal. Agora, o bacana do box é que a própria história do box está ali nos quadros. Claro, né? ela está em... O cidadão que passa ali, que é turista, ou que é da cidade, ele vê as personalidades que passaram por aí. Isso é muito interessante. Tem Galvão Bueno, tem os presidentes da República... Tem jogador de futebol. Pelé passou também? Pelé não conseguiu chegar lá. Não conseguiu. Muita gente. Tem o Guga, né? Que é a nossa expressão. Né? Não, tem a garota de Ipanema. Sim. Tem os grandes chefes. Imagina o Austin Oliveto. Sim. Tem o grande cirurgião plástico, o Ivo Pitangui. A história está contada em quadrinhos ali. Dá para. Tá bacana. Aliás, falta espaço, né? Não tem como colocar. Tem mais de 12 mil fotografias. Teve uma época que a gente colocou até em uma tela que ela ficava passando, né? Rodando. Como se fosse uma mini TV, só que levava uma semana para chegar no ponto de partida. Aí tem gente que sentava lá e não saía mais, ficava só olhando. Hoje o box abre que horas? 10 da manhã até 20 horas, de segunda a sexta. Aos sábados, das 10 às 15 horas. Domingo e feriado não trabalha. E para quem acordava às 4 da manhã, agora, né? Mas agora tem uma infinidade de funcionários, né, Beto? Não, mas eu abro todos os dias religiosamente. Fico lá até 15 horas, sim. Legal. Todos os dias. Um sábado eu fico,
outro sábado fica o meu filho Rômulo, outro Ronald. A gente reveza. Mas eu trabalho todos os dias. Eles já estão preparados para serem Sim, sucessores? o Ronald cuida da nossa logística, que fica no bairro João Paulo, que é onde recebe tudo, pré-prepara, seleciona e é diariamente trazido por uma Sprinter para carregar o box em 10 minutos, bem organizado. 10 minutos. E o Rômulo entende muito de informática também, e o Rômulo me substitui 15 horas e vai até 20 horas, até a hora de fechar. Conhece tudo de gastronomia, bebida, estudou no Liceu Tellier de La Rochelle, na França, preparado. Com isso aí eu estou tranquilo. Aliás, o filho sempre vê melhor que o pai, né? Porque o pai trabalha e o filho, além de trabalhar, se especializa. A verdade é essa, né? Tem essa condição, né, que eu não tive. Eu fui à luta sozinho e com muito prazer. Trouxe o melhor presunto do mundo, está sempre lá, pata negra da Espanha, né, o animal alimentado com castanhas, um tipo de castanhas que é chamada de belhota. E é uma coisa maravilhosa, né? Mas tem desde a almôndega até o pata negra. Tem do pastel de camarão a lagosta. Tem para todo mundo. Não é um lugar... Nós somos rigorosamente legais. Tudo lá é com nota fiscal. Tá? Tudo que é nosso é direitinho. Cada empregado recebe seu minutinho de hora extra. A taxa de serviço é rateada todos em folha. Enfim, nós temos uma equipe que ela é boa exatamente pelo que a gente oferece. Quantos funcionários hoje, Beto? Hoje nós temos no mercado 16 e mais 8 no João Paulo. 24. 24. Fora os donos. Pelo tamanho da marca... É uma estrutura grande. É grande, sim. Mas só que quando veio a pandemia, o que aconteceu, Wanderlei? Nós fomos fechados, né? 40 dias. E aí eu reuni meus filhos, o Rômulo e o Ronald, e disse, olha, nós temos uma indústria pronta, que é no João Paulo. O que a gente vai fazer? Nós vamos abrir pontos de revenda. Então, nós temos vários restaurantes, tem peixarias, supermercados que revendem os nossos produtos com a nossa marca, né? E hoje são 45 pontos. Tá? Então... diante da dificuldade eu enxerguei um outro negócio e nós fomos em frente e está dando certo. Tem lugar aí que vende tanto quanto o box. Como pega o Barraco da Mole, nós fazemos para eles lá e fazemos o que quiser. Se você tiver um restaurante vai abrir, eu quero isso aqui diferente, a gente faz. Tá? E isso é muito bom. Ou seja, fornece? Sim, trabalhamos. Fornece. Tá? E foi que nos segurou durante a bronca lá, porque na pandemia foi um calvário. Mas voltou, né? Voltou. Ainda não tem por exemplo... Por que ainda não tem o mesmo retorno? Você pega, vai ter um congresso aqui, eles começam a planejar 3 anos antes. Sim. Então isso aí saiu do ritmo. Está voltando, o brasileiro viajou mais dentro do país. Esse ano acho que a gente está meio desconfiado, ninguém sabe o que vai acontecer. Entendi. Bacana. Ô Beto, 40 anos, você pensa já nos próximos 10 anos? Eu falo dos 10 porque... vai atingir uma marca importante que é de 50 anos. O que vai ser o box daqui? Wanderlei, quando nós vencemos a licitação, que é 15 anos mais 15, né? E nós reabrimos em 2015, sim, eu disse para meus filhos, a gente tem que fazer um fundo para participar da futura geração, da futura licitação daqui a 30 anos, né? Aí os dois me olharam de lado... Não se preocupe que até lá provavelmente eu já serei mais o boneco do Berbigão do Boca. Mas vocês acham que 30 anos é uma eternidade? Não é. Já passaram 8 agora. Enfim, o que eu enxergo? Eu enxergo assim muito comprometimento, mas também a necessidade da união de todas as entidades que representam os cidadãos, os empresários, enfim, para a gente ter um país mais justo, entende? Mais estável, menos alternâncias de economia. Não, menos solavancos, né? Porque qual é o nosso dilema hoje? Nós não podemos mexer nos preços, só que vários produtos já encostaram. O insumo subiu tanto. Sim. E ele subiu por quê? Porque a gasolina subiu, o diesel subiu e subiu. Sim. Tudo vai subindo. Só que o consumidor tem seu limite, assim como eu tenho, você tem. Então eu desejo que a gente viva mais estabilidade e segurança, porque daí pode investir sem medo, não tem medo de juro alto, né? Nós não temos dívida, mas dependendo da expansão, você é obrigado a fazer um financiamento, tá? E isso aí não há financiamento exatamente pela desconfiança de você não saber o que há, o que vem pela frente, né? Fica um receio, né? Receio.
Ô Beto, e o boxe te levou para o mundo. Sim. Né? Não só até o balcão. O balcão veio, o mundo veio ao balcão. Sim. Mas o balcão foi ao mundo. Você conhece 39 países. Sim. E traz consigo esse legado que seu avô deixou. Né? Conheça os mercados públicos. Sim. E aí você pegou e foi conhecer outros países, experiências que você teve que vão ser para sempre. Nos conte um pouco sobre isso. Olha, Vanderlei, quando a gente chega lá em Acrópolis, na Grécia, né? Embaixo tem o Teatro Herodes à direita, sobe um pouquinho, lá no meio tem o Jardim de Adriano, e lá em cima tem o Partenon. Em frente ao Partenon tem o Pé de Oliveira de Platão, filósofo. Ele tem 2.300 anos e continua produzindo. Quer dizer que quando descobriram o nosso país, aquele pé só tinha 1.800 anos. Então aí dá um nó na cabeça. Qual é o aprendizado dessas viagens? É que você aprende a aperfeiçoar algumas coisas, né? Enxergar visão sobre outras coisas, mas eu te confesso que o melhor momento de cada viagem mesmo foi a hora de voltar para casa. Porque pela juventude do nosso país, nós temos muito para fazer ainda e fazer melhor. Entende? As lições foram grandes, mas eu não troco meu país por nenhum outro país. É bom conhecer a casa do vizinho, Isso. Mas o que ele tem de bom a gente nós temos assim, muita gente nos acha ingênuos, e somos mesmo, porque nós não temos 3.000 anos de guerra. Quem é que perdeu uma família na guerra aqui? Ninguém. A não ser quem veio da Europa, mas nós temos um mundo mais pacífico, né? E pessoas que não têm um outro comportamento. Entende? O brasileiro é um povo fantástico. Eu acredito muito no Brasil, no nosso futuro, e se Deus quiser, muito melhor. E histórias assim engraçadas que foram vividas no boxe, o que você se lembra assim que marcou? Um fato pitoresco, algo que chamou a atenção? Não, muita coisa marcou, né? A própria visita do Piazzolla foi um. Mas havia uma senhora aqui da nossa sociedade que ela teve tudo que vocês podem imaginar em vida, perdeu tudo, e o marido acabou preso. E ela ia lá no boxe quando tinha dinheiro. E depois que a situação dela ficou completamente ruim, né? Ela passou a ir lá e comia, ela miudinha, comia pouquinho, bebia alguma coisa e saía sem pagar, né? Então a minha funcionária me chamava e dizia, Beto, eu dizia, deixa, atendam sempre bem ela, porque ela já enxergou aqui o inferno e o céu. Talvez a única alegria que ela tenha na vida é vir aqui. Então eu compreendo bem e vamos continuar recebendo todas as vezes que vier. Aí eu comecei a pensar uma maneira de como é que eu vou resolver isso, né? E descobri a maneira. Um dia ela chegou lá e eu falei, dona, é o seguinte, eu tenho uma notícia boa para a senhora. A partir de hoje, a senhora é sócia remida do Box 32. Pode comer e beber o que quiser, não precisa pagar mais nada. E ela continuou indo, e com um detalhe, todas as vezes que ela ia, ela escrevia um bilhetinho para mim num guardanapo, né? Que eu tenho guardado, e se um dia eu fizer um livro, eu vou colocar os bilhetes que recebi de Dona Lídia. Todos eles, era a mesma coisa, a desgraça entre viver com e sem dinheiro. Assim, com dinheiro você tem amigos, sem dinheiro você vai descobrir que não tem amigo nenhum, sabe? Tudo relacionado ao mundo que ela viveu, né? Era impressionante. Só que um belo dia, tocou o telefone, e era do Palácio Planalto. Aí do outro lado disse, olha, o presidente Collor quer falar com o senhor. Eu falei, pois não, atendi, fizeram aquelas transferências lá. Pois não, presidente. Ele assim, Beto, eu estou te ligando para te cumprimentar pela maneira carinhosa e doce que você atende a senhora, que vai sempre aí, ela me escreve sempre dizendo que os momentos felizes que ela tem é quando ela vai ao Box 32. E aí eu, na próxima oportunidade que tiver, visitarei Florianópolis e irei te conhecer. Minha mãe e minha irmã irão, semana que vem, irão te visitar. E realmente elas vieram. Tem a foto lá.
Depois veio o escândalo lá e ele, né, renunciou, né? Impeachment. Renunciou, né? O processo de impeachment ele acabou renunciando. Sim, mas veja, um gesto levou uma pessoa a escrever o presidente da República. Entende? Então essa é uma das histórias. Teve uma vez também, chegou um happy hour, não, era almoço, box lotado, chegou um sujeito alto, assim, cabelo estranho, parecia um gnomo. O que ele falava eu não entendia, o que eu dizia ele muito menos. Aí parti para solução prática. Peguei um chopp, ele bebeu, peguei um pastel, ele comeu e fui pegando, né? Aí chegou a hora da conta, ele gesticulou assim, né? Quanto é que era? Ele falava na língua dele, que eu não sabia. Eu não entendia, né? E aí, na hora de pagar a conta, eu falei, como é que eu vou cobrar de alguém que não entende nada que eu falo e ele muito menos do que eu digo? Eu falei, não, nada. Ok. E ele foi embora, ele no corredor, virava atrás, dava um tchau assim, eu falei, comeu de graça e não tá rindo de mim? Mas não, nesse mesmo dia, no happy hour, quando eu notei, vinha o gnomo entrando lá na porta do mercado, com uma caixinha na mão, né? Aí ele parou em frente ao box lotado e abriu a caixinha, tirou um violino e começou a solar as 4 estações de Vivaldi. Parou o mercado, né? Sabe quem era ele? Viktor Tretiakovsky, o maior violinista do mundo da Orquestra de Moscou. Então, em algumas ocasiões, eu não me canso de repetir que cada um paga como pode. O que vale é o gesto, né? Então, tem histórias maravilhosas. Que história ótima essa. E como é que ele veio parar em Florianópolis, hein? Veio para algum trabalho, não sei se passou, enfim, mas ele pagou como pôde. Pagou como pôde. Aliás... Só que era o maior do mundo. O melhor do mundo. Cada um paga como pode, né? Também deve ter tido algumas histórias aí né, como você falou no início ali, de o pagamento além do valor, né? Não, pagamento além do valor. Também, são 40 anos, você pode imaginar quantas pessoas nesses 40 anos disseram, pô, Beto, eu estou lá no Costão do Santinho, agora que eu vi que eu não trouxe a carteira, estou sem dinheiro, não sei como pagar. Quanto é que foi a sua conta? Deu R$42. Seu nome é Vanderlei Brion. Vanderlei é o seguinte, fica anotadinho aqui nesse caderno, não importa o valor, pode ter pouco, é muito, né? Quando você puder, passa aqui e nos paga. Sabe quantas contas nós perdemos durante esses 40 anos? Nenhuma. Porque basta confiar nas pessoas. Deixar à vontade. Confiar. Entende? Porque todo mundo quer viver desconfiado, sugerir que o outro é desonesto, até prova o contrário. Sim. Não, as pessoas são boas. Tem que ter esse olhar também. Então isso é muito gratificante, né? É o segredo do bom atendimento, né? Deixar as pessoas assim... Tem as figuras engraçadas. Tinha o Zé Cury, era irmão do vereador Michel Cury. Figuraço divertido, falava alto, né? Aí ele tinha uma continha lá, a gente anotava na época, né? Não sei o que aconteceu com ele, ele ficou sumido assim uns 2 anos. Aí um dia eu vejo ele vir passando no corredor. Zé! E a conta? Ele assim, prescreveu. Eu disse pra ele, então tá bom, volta pra cá. Aí voltou e foi até... Prescreveu. Muito coisa bom. de advogado. Coisa muito boa. Coisa de advogado. E isso tinha, né? Aí teve uma outra situação que um cliente comeu um quibe, né? Aí comeu um quibe. Aqui tem uma pedra no meu quibe. Lá no corredor, escandaloso, né? Não sei se o senhor pode me dar a pedra, né? Aí ela me trouxe, eu peguei, fui na pia, lavei. Senhor, é a sua prótese? Tinha caído o dente dele. Aí devolvi o dente. E ele disse que era uma pedra. Uma pedra. Salvei meu quibe. Muito bom. Ô, Beto, e as receitas, hein? Você, claro, tem receitas que não podem jamais ser reveladas e sempre buscando... Não, que não é verdade, não. Na gastronomia, a gente aprende fácil quando entende, né? Sim. Por exemplo, a primeira regra que se aprende na gastronomia é todo sabor de um corpo vem das suas partes de gordura. E se você fizer um arroz dar errado, coloca azeite de oliva ou manteiga que ele vai ficar saboroso. Tá? Então, isso não tem segredo. Você vai descobrindo o que existe e aperfeiçoamento. O que incomoda hoje? As pessoas hoje são muito viajadas. Conhecem. Né?
Então, o que incomoda quem entende de gastronomia? Não há dúvida que, primeiro, é a qualidade do produto e, segundo, o ponto dos alimentos. Sabe o que é você pegar um fruto do mar torrado? Uma carne maravilhosa, queimada? Então, isso sim incomoda. Essas técnicas a gente tem que aprender permanentemente, porque mudam as formas de cocção. Né? Nós hoje temos, por exemplo, forno de convecção, com umidade. Ele joga para dentro. Os outros jogam para fora, desidratam. Aquela maciez. Sim. São seus segredos. Quanto ao tempero, por exemplo, nosso pastel de camarão, todos os nossos pastéis contêm 100 gramas de recheio. Tá? E eles são muito apreciados. Uma história interessante, o de camarão é o campeão, em segundo lugar vem o de berbigão. Eu faço questão de falar junto com outros acontecimentos. Por exemplo, o primeiro cultivo de ostra em Florianópolis, quem fez foram 3 amigos e eu. Tá? E depois o projeto deslanchou com a entrada da nossa querida Universidade Federal, sim, que desenvolveu em laboratório a semente do Pacífico, que é a que tem até hoje. E hoje também ela já desenvolveu a semente daquela ostra nativa daqui, que a gente comia na pedrinha, batia, sim, que é o tipo gazar. A diferença entre uma e outra é que a do Pacífico leva de 7 meses a 1 ano para ficar do tamanho normal de venda. E a nossa gazar leva 2 anos. Ela é mais gorda e mais doce, né? Mas através disso aí, aconteceram outras revoluções. Então, hoje, 98% da ostra que consome no Brasil sai daqui. Verdade. Então, foi esse padrão de qualidade. Esse pontapé inicial. Eu fui para a França, Canadá e Chile atrás de produtores. Hospedei na minha residência o maior criador do mundo, chamado Bernard Logros. Ele foi ministro da Agricultura do Mitterrand, né, para ajudar no impulso do cultivo aqui. Foi tudo como vice-presidente da CIF, né, eu participei do início ao fim da construção da escola de gastronomia na cabeceira da ponte, né? Exatamente voltada para o aperfeiçoamento da mão de obra, da qualidade dos nossos produtos aqui. Mas teve, por exemplo, naquela época, nós tínhamos no Carnaval o Som Mais Eu, que era um bloco de quem estava no Catarinense. Sim, sim. Tá. E aí... fundado nos anos 70, final dos anos 70. Por aí, isso. Aqui tinha embaixo do Clube do Cine de São José tinha como era o nome ali? Uma casa de show. E ali acontecia o enterro da tristeza toda sexta-feira anterior ao Carnaval. Quando acabou aquilo ali, uma parte das pessoas ficaram perdidas aí numa reunião lá no mercado. O Abraão, que é o Boca, Paulinho Abraão, o Nado Garofales, Pepe, e vai embora, a raça toda. Não quero fazer injustiça, todo esse grupo. Caco Bastos, que é reunido até hoje, né? Tá? E surgiu a ideia de fazer o Berbigão do Boca. E o primeiro bloco de Berbigão do Boca saíram todos fantasiados de boxe 32, porque não tinha nada. Né? E aí o bloco pegou. Depois ajudei a criar o concurso gastronômico do Berbigão do Boca, que eu presido anualmente o concurso, né? Tá? E hoje? O que o Berbigão é? Patrimônio imaterial do Florianópolis. Bom, mas como é que ele melhorou na gastronomia, começando por nós? Eu fui para a Itália, aí é que tá, você tem que viajar com o objetivo de aprender. Por que o nosso aqui era comida de pessoas menos favorecidas e lá na Itália era espaguete ao vongole, uma fortuna? Pois é. Porque o nosso aqui, ele sempre teve um resquício de fumo quando a gente comia, que era o lodo. E lá na Itália, o que eu descobri? Que eles retiram ele um dia antes do fundo, colocam em cestos e ele fica cevando, vai embora tudo que tem no seu estômago. Entende? Sim. Trouxe para cá a técnica e ainda trouxe os ancinhos, que são ecológicos, só pegam de um tamanho, quer dizer, não pegam os filhotes. Ó. Aí difundi essa técnica e foi embora. Então, hoje o berbigão é o segundo produto mais consumido, já tem preço de camarão. Tá? É verdade. E tem gerado bons empregos com boa renda. Tem berbigão ainda? Tem, claro que tem. O do box vem de onde? Vários lugares. Quais? De Santa Catarina, vem de São Francisco, vem aqui perto da Pinheira, vem de vários lugares. Do Macembu ali, né? A região, o berbigão hoje, o quilo dele é caro no mercado, nas peixarias. Mas ele rende muito e para você fazer um quilo de camarão, olha a mão de obra que dá para o pescador, para as pessoas que selecionam. Mas ele ganhou força. O berbigão, todo mundo fala o seguinte, o berbigão,
ele tem que ser fresco e tem que lavar bem. Por conta da areia, aquela coisa toda também. Não, isso já sai na lavação e na depuração lavação, agora. Não, tá bem melhor. Mas o cara que compra uma peixaria em casa, ele tem que fazer mais uma lavação? Lava bem, dá uma coada boa, né? Tirar os resíduos. Mas é um alimento que ganhou seu espaço. E ninguém vai tirar mais. Não. Berbigão ensopado, né? Seja ele no pastel, ou com um pirãozinho d'água, um arrozinho ou uma farinha, né? Ele é bom de todo jeito. Vanderlei, eu presido anualmente o concurso gastronômico do Berbigão do Boca, que esses anos últimos, antes da pandemia, colocamos mais de 100 mil pessoas na praça. Sim. Tá? É impressionante a qualidade das receitas que são apresentadas anualmente. É impressionante. Criatividade. Então, cada concurso desse eu saio mais feliz. Penso, poxa vida, chegamos lá e ainda continuamos crescendo com criatividade. E o turista consome? Consome. Porque o berbigão é uma palavra nossa, né? Ele é conhecido como vongole. Então a gente já coloca berbigão ou vongole. Gosta de provar e gosta. Tá? O presidente da Casan, o Moritz, há anos, semanalmente, vai lá comer o pastel de berbigão. Sim. Entende? É apaixonado, é mané mesmo, de raiz. Raiz, o berbigão é uma coisa maravilhosa. Eu adoro, né? Ô Beto, mas aí o... Edson Moritz, né? O berbigão no eixo São Paulo tem outro nome também, né? É vongole. Mas então eles chamam de vongole. O mexilhão é mais... Não, mexilhão é marisco. Marisco, né? Para nós é o marisco. Mexilhão é dali para cima, Espírito Santo. Aliás, temos bons mariscos aqui na região também. Temos, né? De cultivo e de mergulho. São produtos de excelente qualidade. E a história do marisco que tem que tomar cachaça, nos conta isso, Beto? Isso é conversa de que é para matar o bicho, não é? Isso é só para tomar cachaça mesmo. A desculpa é o marisco. Mas tem que limpar bem também, né? Não, o marisco eu recomendo ele, você quando compra fresco, faz o cozimento dele em água com sal, tá? Depois escorre e come, tranquilamente. O marisco tem que cozinhar bem. Né? Não, muito não. Não. O suficiente para ele ficar rosado e tenro, deu. Senão ele borracha. Senão ele borracha. Esse é o segredo. E a ostra? Qual é a melhor ostra? Olha... A melhor receita, no caso? No mundo inteiro. Aqui aconteceram coisas... Não adianta. No mundo inteiro, você vai no Japão, comida japonesa não tem nada a ver com o que é feito aqui. Aqui colocaram queijo... Não, queijinho. Cream cheese. Enfim, mas acontece que é bom. Então, fica saboroso. O brasileiro tem essa criatividade de fazer e acaba mudando. Come uma pizza na Itália ou no Brasil, eu prefiro a do Brasil. Lá parece uma hóstia, aqui não, aqui vem com recheio, é boa demais, né? Então, esses aperfeiçoamentos, eles vão acontecendo com o tempo, né? E detalhe é que eles vêm para cá e gostam também do que nós fazemos. Acabam adorando. Além de ser mais barato, né? É muito mais barato. Muito mais barato. Na Europa é caro. Mas você ia falar a respeito da ostra? Sim, a ostra, no mundo inteiro, ela é consumida in natura, viva. Por quê? Porque ela representa a pureza dos oceanos e o sabor do mar. Então a nossa ostra, por exemplo, ela vem lá do sul da ilha, bem onde passa a corrente de água mais pura do mundo, que vem da Antártica. Mas o manezinho criou a ostra gratinada, enfim, que na realidade não é que eu sou crítico, eu faço uma observação que a pessoa viajada não come. Ela come a in natura. Porém, as outras ostras, gratinada com bacon, com o bafo. O bafo eu também gosto. Elas são uma porta para chegar na viva. Entende? Mas o valor agregado no mundo inteiro está na viva. Na viva. Só que as outras ficam saborosas também. Mas é a invenção nossa. A ostra, para mim, a que eu mais gosto é com vinagrete. É a que eu mais gosto. Lá não tem. E só quando ela está gorda, que é no período de inverno, é que usa o limão. Aqui não usa o limão o ano inteiro. Olha, assim inventa coisa, né? Mas é bom. Inventar já muita coisa, Beto, nessas suas coisas aí. Nossa, claro. A gente vai aperfeiçoando, vai mudando, vai criando, vai servindo. Participei de muitas feiras e eventos, né? Cozinhei no stand do Brasil, na Alemanha, em Hannover. E é impressionante como coisas simples venciam o concurso mundial de gastronomia, chefes amadores, na Expo Quebec, no Canadá,
né? Homenagem ao Chateau de Frontenac. Tudo com simplicidade. Comecei fazendo um carreteiro, que lá a carne é muito cara, não tem. Né? E tem até uma história muito interessante. Tinha que levar farinha de mandioca. Eu falei, mas meu caminho é na Nova York. Eu falei, eu vou ficar preso em Nova York, não é possível. Eu tenho que dar um jeito de encontrar farinha lá no Canadá. Aí chegando em Quebec, veio meu tradutor lá, eu falei, escuta, existe alguma casa de umbanda, de macumba aqui em Quebec? Tem, me leva lá. Brasileira? Eu cheguei lá, tinha carne seca, feijão, farinha, tinha tudo, não precisei levar nada. Tinha um terreiro. Tinha tudo. Mas de brasileiro, né? De brasileiro, lógico, mas no mundo todo, que bacana. Na Alemanha tem, em outros lugares também. Que bacana, foi um alívio. Aí comprei os produtos lá e fiz. O charque mesmo, lá não tinha, e eu não poderia levar. Foi aí que me deu a ideia. Que um quilo de contrafilé lá parece que era $60. Se fosse aqui no Brasil, R$300. É muito caro, então eles têm outras opções, né? E aí o terreiro te resolveu. Resolveu. Legal. Muitas histórias, né? Ô Beto, chegasse aí alguma Copa do Mundo? Não. Ainda quase não? Que eu fui nos Estados Unidos, não. Aquela de 94? Eu fui convidado. Uma turma grande, né? Foi, e tem uma passagem interessante que eu ia cozinhar no stand de uma cervejaria. E aí, antes disso aí, tem uma história muito legal. O último jogo do Brasil antes de ir para os Estados Unidos foi em Paris, no Paris Saint-Germain. Contra o Paris Saint-Germain. De lá é que eles foram para os Estados Unidos, né? Parque dos Príncipes. Aí no final do jogo, teve um jantar. Quem deu o pontapé inicial foi o Ayrton Senna. Que deu o pontapé inicial. Aí foi jantar. O Ayrton Senna, o Pedro Sirotsky, a Adriane Galisteu, 2 publicitários lá, que eu não lembro mais o nome, né? Aí chegando lá, o Pedro Sirotsky disse pro Ayrton assim, olha, tem uma história muito boa para te contar. Eu tenho um amigo lá em Florianópolis, sou eu, né? Que ele brinca dizendo para todo mundo que você vai entrar correndo com a sua McLaren no mercado público de Florianópolis, né? Vai dar uma freada em frente ao box dele e dizer, box 32, o único box que eu gosto de parar. Aí o Ayrton disse, então pode avisar para ele que eu vou gravar lá e de graça. E ele morreu no domingo seguinte, né? Morreu. E aí a Adriane Galisteu teve no box para me contar essa história que ela presenciou. Olha só. Tá lá a foto dela, né? Ela presenciou esse fato. Poderia ter sido o Sirotsky, mas foi ela que contou a história. Sim, ele me contou também, mas ela fez questão de ir lá porque ela queria conhecer o box 32. Box 32. Isso em 94. 94. Legal. Até o Ayrton Senna quis ir lá. O Beto tem... Eu conheci ele pessoalmente também, tá? Ah, é? Sim. O que tem? Tem história de montão para o livro, né? Estás pensando nisso? Não, ainda tem muita coisa... Para viver? Né? E eu acho que não sou eu que vou contar essa história, não. Mas não pode esquecer, né? Não, comentar. Alguém vai ter que se ocupar depois. Sim, alguém vai escrever o livro. Muita história. Algumas coisas eu tenho que gravar, já tenho outras guardadas. Tenho aproximadamente, acho que 30 álbuns de um palmo com recorte, publicações e foto. O mundo inteiro vai resumir isso como? São 12 mil fotografias. Já tem um livro que foi editado em 2005, que foi do Carlos Stegman, né? Sim. Que é Box 32, Sabor de Sucesso. O prefácio é do Washington Oliveto, que também é meu amigo, e frequentou muito o box. Muita história naquele espaço. Quantos metros quadrados são ali? Ali tinha 15, depois 15. Foi para 60 e pouco, agora tem quase 100. Porque pega a parte interna e externa. Interna e externa. Sim, né? sim. E as comidas de inverno, hein, Beto? A gente aqui em Floripa tem algumas características diferentes, né? Por ser frio no inverno e quente no verão, tem as comidas de inverno. O box também vai nesse caminho. Olha, nós temos, por exemplo, nesse caminho, nós temos a feijoada portuguesa de frutos do mar, que é um sucesso. Porque o Sul, de uma maneira geral, adora churrasco. Tem a tradição das feijoadas aos sábados quando é inverno, porque feijoada realmente é uma comida de inverno. Sim. E nós temos vários produtos lá que se encaixam como aperitivos. Enfim, o box é um lugar de degustação, mas ele obedece meio que a sazonalidade, porque nós temos grelhado, temos os vapor, né? Sim. Cozidos. No Rio de Janeiro não. No Rio de Janeiro o pessoal come feijoada o ano inteiro, né? Inacreditável. Isso aí na França levariam para a guilhotina, porque é um atentado à saúde pela quantidade de calorias que você ingere. No Rio é feijoada de janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro, e o caldinho de feijão também, né? Muito adicional. Diminui a quantidade. E olha, tem tanta história legal que a gente vai
né, conversando, o tempo vai passando, mas... E o Beto fora do boxe, hein? Porque assim, 2/3 da tua vida no boxe, né? Sim. Até agora. Sim. Até nesse momento. Sim. O Beto fora do boxe, hein? O que é o Beto fora do boxe? Olha, eu tenho um filhinho que vai fazer 13 anos, né? Então eu ainda tenho a rotina de pai. E esse, graças a Deus, é o único filho que praticamente eu estou tentando acompanhar o crescimento, já que os outros, que são tão importantes quanto ele, eu tinha que sair para matar os leões e sair, eles estavam dormindo, chegava, eles estavam dormindo. Mas eu gosto muito de ir ao Pântano do Sul, gosto de ir à Costa da Lagoa, e aí no verão eu mudo para Cachoeira. Sim. Passo o verão lá, que é muito divertido. É uma tradição muito antiga. Antigamente as famílias aqui se mudavam em dezembro para a praia e voltavam em março. O meu pai passou por isso, tem 90 anos, eu passei e os meus filhos estão passando. Era uma cidade menor e as pessoas em dezembro passavam as festas e ficavam até março. Agora eu gosto de passear, sou um mané que gosta de passear. Desbravasse a ilha toda já ou tem algum lugar? Não, muitos lugares, eu gosto de passear e gosto de lugar simples, onde tenha sossego. Eu vou muito ao Ribeirão também, tá? Eu gosto de passear. Sair de casa. É uma maneira de aliviar um pouco as tensões. Faço também, em algumas ocasiões, comida em casa, né? Tenho feito menos para aproveitar mais esse aspecto. E o vinho? És um grande apreciador de vinho? Eu gosto de vinho, gosto também de espumante. Nós temos espumante com marca própria, que é produzido aqui em Água Doce pela Vilagem Grande. O champanhe verdadeiro, lá em Champagne, né, ele é composto por 3 uvas, Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. E o nosso espumante aqui é o único que contém as 3 uvas, que o Grande produz pelo método champenoise, que é um método de envelhecimento na garrafa. Sim. Não é em tanque de aço, né? Então, eu gosto mais moderadamente. O vinhozinho no frio também vai bem, né? Hein? O vinhozinho no frio vai bem. Vai bem, às vezes um cubinha também, tá? Cubinha? Oh, coisa boa. Cubinha, adepto do Cubinha. Legal, Beto. Te agradecer aqui pela presença no nosso programa. A resenha foi bacana. Resenha é uma palavra que está em alta agora. Mas era conversa, agora é resenha. Mas isso acho que dá mais juventude ao papo, né? Sim. Te agradecer pelas histórias do boxe, tuas histórias de vida também. 40 anos de boxe 32 e vai longe aí com 40, 50, 60, né? Nosso mercado vai longe também e construindo a história da cidade. Essa é a verdade. E contando também a história. Vanderlei, eu te agradeço, a TV Câmara também, e o programa Café e Prosa, eu desejo muito, muito mais êxito, tá? Muito obrigado. Obrigado, Beto Barreiros. Você acompanhou esse papo aqui no Café e Prosa. Lembrando que a supervisão técnica com Lucas Gonçalves e Ismael Souza e a direção geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Até a próxima, um abraço.